Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30 e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a criação do universo na sua origem, natureza e mecanismo na ótica espiritual. Dando sequência, nós vamos ver os vícios correspondentes ao chakra sagrado que nós já estudamos na semana passada. Diz a lição de hoje. Um detalhe, eu coloquei em letras azuis, né? Para que a gente fique sempre sabendo, ou vai despertando na gente para ser a nossa verdade, de que os nossos sentimentos são sentimentos de Deus que se manifestam através de nós, como energias, né? Então, mais ou menos assim, Deus se manifesta na música das energias, irradiando seus sentimentos e sua harmonia por todo o universo, tecendo uma sinfonia cósmica que vibra e ressoa em todas as dimensões da criação. A velocidade da frequência vibracional no chakra coronário é a única parte importante do homem, pois é um indício de sua consciência, da identificação do pensamento no sentido infinito, consciência dos benefícios de combinar essa vibração com a vibração do pensamento original do Criador em si. O chakra sagrado corresponde ao loka da energia cósmica, ou tapaloka. É constituído e alimentado por essa energia. Tem na sua constituição todas as formas do sistema reprodutor. Ele é o receptor das energias que provocam todos os elementos indispensáveis à formação da matéria orgânica. É classificado como fisiológico. Em todas as constituições da natureza, manifestam-se diversidade de elementos que, ao se unificarem, dão forma às expressões da vida. No corpo humano, esses elementos se organizam conforme o sistema que irão compor e sempre há a predominância de alguns sobre outros, determinando as características e tendências de cada organismo. Por aqui. Durante este processo, certos elementos, especialmente aqueles ligados às formações de sentimentos animalizados próprios da matéria, transmitem vibrações e impulsos que se combinam com as necessidades vitais do ser. Dessa interação surgem as duas naturezas opostas que coexistem no homem, uma voltada ao bem e outra inclinada ao mal. Quando o homem não se esforça por dominar as tendências inferiores e permite que esses elementos governem sua matéria, eles invadem os canais sutis por onde fluem as energias do espírito, responsável pelo equilíbrio da forma no plano médio, o corpo causal ou perispírito da alma. Ao absorverem indevidamente essas forças, privam a matéria de parte da energia vital enviada pelo espírito através dos centros de forças, gerando desequilíbrio que se manifestam como enfermidades ainda desconhecidas pela ciência humana. Ele tem estreita ligação com o chakra coronário e atua como receptor de energias que provocam todos os elementos indispensáveis à formação e criação de novas matérias, incluindo a poderosa energia vital. A energia, ele capta a energia orfemaia, que contém em si todos os elementos orgânicos, minerais, vegetais e animais. Recebe ainda a energia Kinauri, essencial para a formação da matéria orgânica, a energia do prana nos aspectos calor, vitalidade, e do vayu nos aspectos sensibilidade, potencialidade e força,
sustentando os órgãos de conservação e geração do homem. Todas essas energias são harmonizadas por um conjunto de forças regidas pela energia táctil que mantém o equilíbrio entre elas. Ele é responsável pelos órgãos reprodutores, como as células sexuais, epiteliais e glandulares, dos tecidos epitelial, glandular e conjuntivo, os ovários, tubas uterinas, útero, vagina, testículos, vesícula seminal, próstata, pênis, rins e vias urinárias, os sistemas reprodutor e urinário das glândulas gônadas, testículos e ovários, estimula a espermatogênese e ovulogênese, atua no desenvolvimento dos órgãos reprodutores e caracteres sexuais secundários e das emoções daí advindas. Ele tem a função de promover a condensação dessa energia que preenche as formas que vão aflorando do plexo frontal, braquial, cardíaco e epigástrico, bem como do chakra coronário, que constituem os órgãos que vão se anastomosando de acordo com as formas afloradas, formando plexos na matéria, constituindo um sistema que faz parte do organismo humano e que vão se desenvolvendo, se aprimorando junto com os demais centros. É responsável também pelos estímulos criados com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre almas. São essas energias sexuais que, quando equilibradas, levam os homens a pesquisar no campo da ciência, da tecnologia, com vistas a descobrir remédios, vacinas, inventar aparelhos, máquinas que visem melhorar a qualidade de vida da humanidade. Levam as pessoas a criarem, no ramo das artes, da literatura ou qualquer outro ramo cultural ou educacional, a se dedicarem às obras beneméritas e se associarem para promover os homens socialmente, para estabelecerem a paz e a concórdia entre a humanidade, defendendo a natureza. Quanto mais evoluído o ser, maior amplificação terá das forças sexuais em inúmeras atividades para o bem. Vai havendo maior diversificação na canalização dessas energias. Elas deixam de ser canalizadas somente para o erotismo, como acontece nas pessoas menos evoluídas. As que já conseguem viver em regime de castidade, sem tormento mental, podem canalizar estas energias para o trabalho e benefício do próximo, para o campo da ciência, da cultura, da mediunidade. A preguiça é o resultado do desregramento das atividades sexuais. Os chakras sagrados se enfraquecem, pois fornece mais energia vital, que é um aspecto do prana, para esta atividade do que recebe do espírito, deixando de vitalizar a mente. Os neurônios do giro pós-central do plexo frontal, que corresponde aos órgãos do sistema reprodutor, vibram lentamente. O chakra coronário se torna menos ativo, fazendo os reflexos do homem mais lentos, tornando indolente, confuso, lento no raciocínio, no pensar, reduzindo o grau da consciência, preguiçoso, resultando na vontade mais fraca. Isso aí, a mensagem de hoje, o vício, né? A preguiça. No finzinho é que a gente mostra aí o que é a preguiça. Tá legal. Então, veja bem, já dei a explicação aqui. Todos os nossos sentimentos são o que? São os sentimentos de Deus manifestados através das energias, das vibrações. A matéria, veja bem, a matéria, ela não emite sentimentos. Veja que ela capta essas vibrações, na verdade, e dão sequência que essas vibrações vêm trazendo
né, as sensações, os prazeres, os desejos, sentimento de amor, de paz, de felicidade, nas altas vibrações. Mas os aspectos de cada éter nas baixas vibrações, eles, né, transmitem exatamente o oposto, né? Baixa vibração a gente chama de vícios, né? E alta vibração a gente chama de virtudes, não é verdade? Então vem a explicação que a gente já conhece de cor e salteado, né? Essa repetição tem o fundamento de a gente ir, né, se identificando com ela até que desperte em nós, né, essas vibrações, que aí passa a ser a nossa verdade, né? Então por isso a gente, né, mantém sempre isso, né, que é para cada vez mais, né, nossos colegas estudantes vão despertando, né, essas energias dentro de si, essas vibrações dos centros de força do corpo físico e da nosso, né, alma. Então ele diz assim, olha, a frequência vibracional no chakra coronário é a única parte importante do homem, pois é um indício da sua consciência, da identificação do pensamento no sentido infinito, consciência dos benefícios de combinar essa vibração com a vibração do pensamento original do Criador. Ora, a gente já vem estudando isso. Então, quanto mais a gente vai acelerando as vibrações em nossos centros de força, essa vibração mais elevada se identifica com a vibração, né, sintoniza uma vibração do espírito, né? Porque ele tem, a vibração é absoluta, né? É como eu disse, a gente estudou uma vez, eu coloquei, né, que o espírito é um edifício, né? Vamos fazer essa comparação, né? E os andares são os vários aspectos de vibração. Então a gente pega o elevador, salta no primeiro andar, no segundo andar, ali a gente encontra, né, o segundo andar, a gente pode entrar e tal, né, que seria a vibração do espírito, numa sintonia. Chega ao 10º, chega ao 20º, 30º, 40º, a gente vai encontrar. Então, de acordo com a nossa vibração, tem uma vibração idêntica do espírito que a gente se identifica, a gente sintoniza e a gente aí passa a sentir a realidade dessa vibração. É como se fosse, né, um novo plano, né, uma nova dimensão, tá certo? Um novo universo em nós, tá certo assim? Então aí diz assim, agora o chakra sagrado, que é quem que vamos estudar hoje, né, corresponde ao loca da energia cósmica ou taparloca. É constituído e alimentado por essa energia. Tem na sua constituição todas as formas do sistema reprodutor, que está na energia cósmica. Ele é o receptor das energias que provocam todos os elementos indispensáveis à formação da matéria orgânica. É classificado como fisiológico. Agora veja bem, a gente vai ver aí mais adiante que os centros de força nossos, eles não emitem o órgão, né? Ele emite a forma do órgão, né? E dentro, né, nas vibrações, lá que o espírito separou no plano, né, do plano astral, lembra as formas? Então o espírito lança essas formas, elas são ocas, e então o chakra, né, sagrado atrai as energias que vão constituir a matéria que vai preencher essas formas. Aí formam os nossos órgãos físicos. Estão entendendo assim? Então, os nossos órgãos físicos antes eram as formas. Existem as formas em nós, existem preenchidas com as matérias correspondentes. Eu digo matéria correspondente porque, de acordo com a velocidade vibracional de cada centro de força nosso, né, quanto maior é a velocidade vibracional, mais sutil é essa energia.
Então a matéria que vai preencher essas formas é mais sutil, né? Então o nosso corpo físico vai formando assim. Eu vou botar aqui o homem, a trindade, para, né, a gente ir vendo, né? Olha, tá pertinho. Então, o homem, a trindade, tá aqui, não é isso? Então, de acordo com a velocidade vibracional vamos dizer assim, do chakra, né, do plexo braquial, que é a energia do prana, certo? Que forma o sistema respiratório. Então, essa forma aqui já é mais sutil, a forma que o centro de força emite, né? A forma, não o órgão em si, só a forma do órgão. Então, dependendo dessa velocidade vibracional, o chakra sagrado vai constituir matéria que seja tão sutil quanto é a sutilidade ou a sutileza do plexo braquial. Está entendendo? Então tem pessoas que têm o corpo físico, né? A matéria densa, os órgãos densos, né? Os músculos densos. Isso é indício de que o centro de força dele, né? Que formam essa matéria, estão ainda, né? Nessa vibração baixa. Tá certo? Aí você diz, e quem faz musculação? Tá? Isso não está de acordo com o corpo físico. Se ele deixar de fazer, volta ao normal, né? Volta ao que era, tá certo? E tem também, né? Shebna diz que a gente tem que dar exercício aos órgãos físicos, pasto ao intelecto e moralizar-se, né? Então a gente tem que exercitar os órgãos, né, do nosso corpo físico, senão ele se deteriora, né? Se você engessar um braço seu, deixar um ano engessado, quando você tirar o gesso ele está bem diferente, né, com menos massa do que o outro braço, sabe assim? Então tem dar pasto ao intelecto, que ele diz, é exatamente estudar, pesquisar, analisar, para que o seu intelecto esteja em atividade. E moralizar-se é entrar, né, sentir as leis e segui-las, tá certo? Então, de acordo com a vibração do centro de força, a matéria corresponde em vibração também. O centro de força está emitindo energia densa, a matéria é densa. O chakra sagrado vai constituir ou condensar, né, a matéria correspondente à vibração do centro de força. Tá certo assim? Né? O chakra sagrado corresponde ele é o receptor das energias que provocam todos os elementos indispensáveis à formação da matéria orgânica. Em todas as constituições da natureza manifesta diversidade de elementos que, ao se unificarem, dão forma à expressão da vida. No corpo humano, esses elementos se organizam conforme o sistema que irão compor, tá vendo? É a qualidade da vibração, o grau de vibração do centro de força corresponde ao grau de vibração da matéria que está sendo condensada pelo chakra sagrado para preencher as formas que o centro de força emite, né? O sistema que irão compor, e sempre há a predominância de alguns sobre os outros, determinando as características e tendências de cada organismo. Se é no plano, se é vamos dizer assim, o respiratório, é prana, tá certo? Se é o circulatório, é prithvi. Então a matéria formada para o sistema respiratório, ela tem uma vibração, a energia tem uma vibração para constituir uma matéria cuja vibração corresponda com a do centro de força, tá certo? E vendo que a matéria é constituída pelos 5 éteres, né? Não é verdade?
Então, por isso que ele diz, né? Os elementos, que são esses éteres, se organizam conforme o sistema que irão compor. Sempre há predominância em algum deles. Tá certo? Tá compreendido? Né? Durante esse processo, certos elementos, especialmente aqueles ligados à formação de sentimentos animalizados, próprio da matéria, transmitem vibrações e impulsos que combinam com as necessidades vitais do ser. Então, veja bem, o centro de forças está, vamos dizer, o cardíaco é a cólera, né? O, o epigástrico é o orgulho, não é? Então, o braquial, né, que é o respiratório, e a gula, né, são identificações para a gente ver o grau de vibração, a velocidade de vibração da energia que está constituindo aquela matéria, das energias que estão constituindo aquela matéria, tá certo? Então, se são baixa vibração, essa baixa vibração está em contato com as células, né, que vão constituir o corpo, que vai constituir os sistemas, elas são, né, condensadas com uma vibração correspondente, né? Então, quando qualquer vibração dessa se identifica com essa vibração das células, elas se manifestam, e aí vai ao coração, amplifica, vai ao cérebro, vai à mente, né, e lá ela, né, causa o que a gente sabe, né, da ira do ser humano, né, é um lado dele, né? Às vezes ele comete uma atitude dessa e depois ele cai na vibração dele e aí se arrepende, né? Mas é porque ele tinha ainda dentro do seu organismo elementos com essa vibração baixa. Quando houve a identificação com ela, despertou essas vibrações e ela se manifestou, tá certo? É isso que ele está dizendo. Quando o homem não se esforça por dominar as tendências inferiores e permite que esses elementos governem sua matéria, eles invadem os canais sutis por onde fluem as energias do espírito, responsáveis pelo equilíbrio da forma do plano médio, que é a alma, né? Perispírito, o corpo causal, né? Ou o perispírito da alma. Ao absorver indevidamente essas forças, privam a matéria de parte da energia enviada pelo espírito através do centro de força, gerando desequilíbrio que se manifestam como enfermidade. Então vamos ver? O que é que ele está dizendo? Que quando essas vibrações a gente pega ela, transmite, a alma também, né, recebe essas vibrações baixas do corpo físico, vem para aqui e fica, impregna o perispírito da alma, que é o corpo físico, tá certo? Como o espírito enviando energia vital ou energia, né, para manter o centro de força funcionando, tá certo? Então eles ficam presos no perispírito. O perispírito todo, não é só o cordão aqui, não, é todo o corpo da alma, é o perispírito, né? E essas formas, elas ficam gravadas, né? Elas interpenetram, porque a matéria quintessenciada do perispírito, ela, se a gente olhar de pertinho, ela é cheia de buracos. Então essas formas penetram nesse buraco e fica ali, tá certo? Aí, como é um ser vivo, e quando o espírito encaminha energias para o corpo físico através da alma, eles que estão aqui, eles pegam essa parte dessas energias para se alimentar, e vem menos energia para o corpo físico, e um centro de força com menos energia fornece menos energia para os órgãos. Como o órgão recebe menos energia do que o necessário, tá certo? Vê o que é a preguiça, né? Então a preguiça é falta de energia. Então o órgão com falta de energia, vamos fazer analogia, a comparação, ele fica preguiçoso também e trabalha mais lentamente. E essa diferença de velocidade vibracional
do sistema, né, de todo o sistema, aquele órgão que está trabalhando numa velocidade vibracional menor ou tem menos energia do que os demais, está recebendo menos energia do que os demais do seu sistema, então ele fica em dissintonia com os outros órgãos do sistema. Isso se chama doença, tá certo? Percebe assim? Né? Centro de força, desequilíbrios, né? Gerando desequilíbrios se manifestam como enfermidades, né? Ele, né, o chakra sagrado, tem estreita ligação com o coronário, né? O coronário é o comandante, todo mundo está subordinado, né? E atua como receptor, né? Ele está ligado ao coronário, que ele é alimentado pelo coronário e alimenta também o coronário, tá certo? Então ele diz assim, e atua como um receptor das energias que provocam todos os elementos que estão na natureza, indispensáveis à formação e criação de novas matérias, que vão preencher as formas que o centro de força emite, né? Incluindo a energia vital. Então, quais são essas energias? Ofemaia, tá certo? Está no chakra sagrado, tá? Está no chakra sagrado. Capta a energia ofemaia que contém todos os elementos orgânicos, mineral, vegetal, animal. Ele pega da natureza, os vegetais, não, ele pega da ofemaia. A ofemaia é constituída de todos, mineral, vegetal, animal, né? E ele ainda usa a energia equinaure, que é quem vai formar as células, né? A membrana das células, tá? A equinaure é essencial para a formação da matéria orgânica. Ela também preenche o corpo do próton, do átomo próton. É ela que preenche, então, toda a matéria que é constituída, essas matérias aqui, mineral, vegetal e animal, elas são constituídas de átomos que são revestidos da equinaure. Os prótons, o corpo do próton é energia equinaure. Então eles vão formar minerais, vegetais, animais mais sutis do que os do reino mineral mesmo, tá? Porque ele diz assim, né, que elementos, né? A gente tem todos os elementos, né? Lembra que a gente tem o mineral inferior, mineral médio, mineral superior? Pois é, aqui ele está falando do mineral médio, porque a equinaure está no plano causal, né? Médio, tá certo? Então não é o mineral inferior, não é o vegetal inferior, não é o animal inferior, é o animal médio, tá certo? É o vegetal, os elementos, né? É essencial para a formação da matéria orgânica. E tem a energia do prana, tá vendo? Veja aqui quantas energias tem, né? Ofemaia, equinaure, prana no aspecto, né? Ele transmite calor e vitalidade para os órgãos. O vayu transmite sensibilidade, potencialidade e força, que sustentando os órgãos de conservação e geração do homem. Olha, todas essas energias, elas são equilibradas, né, pela energia tátil, tá certo? A energia tátil, ela está lá no bulbo raquiano, lembra? Tá certo? Olha, ele é o chakra sagrado, responsável pelos órgãos reprodutores. Aí ele cita todos os órgãos, né, que ele abrange, que o chakra sagrado, né, o chakra sagrado emite todas essas formas, e ele pega aí, né, ele pega e preenche, né, usando as energias, ele preenche todas, né? Ele é responsável pelos órgãos, ele não emite, ele é responsável porque cada um desses tem, né, esse mesmo, olha, imagina, a testículo e tal é dele mesmo, né? Mas pode ter também elementos de outros centros de força ou de outras energias. Ele tem a função de promover, olha, a condensação dessas energias que preenchem as formas que vão aflorando do plexo frontal
né? Que é as energias, né, sensitiva, táctil, né, imaginária, do braquial, que é o sistema respiratório, do cardíaco, que é o sistema circulatório, do epigástrico, que é o sistema digestivo, bem como do chakra coronário, que é o sistema nervoso, né? Que constitui os órgãos que vão se anastomosando de acordo com as formas afloradas. Os órgãos, nós temos milhares de plexos, são órgãos que se unem, né? Ou nervos também que se unem, né? A gente vê isso na acupuntura, né? Ou quando bota aquelas agulhinhas, bota num centro, né? Num plexo de um nervo, né? Ou seja, são nervos que estão tanto se anastomosam né, a parte material quanto o sistema nervoso, tá certo? Constituindo os órgãos que vão se anastomosando. Esses órgãos podem ser músculos, né, e também os nervos, tá certo? Olha, ele também é responsável pelos estímulos criados com vista ao trabalho e à associação. Aí veja bem, aí já tem a ligação aqui com o chakra, né, coronário. Reparem, né? É responsável também pelos estímulos criadores com vista ao trabalho. Ele envia esses estímulos para o chakra coronário, né? A associação e a realização entre eles. É ele quem está comandando isso. São essas energias sexuais, quer dizer, dele, do chakra sagrado, que, quando equilibradas, levam os homens a pesquisar no campo da ciência, tecnologia, com vista a descobrir remédios, vacinas, inventar aparelhos, máquinas, né, que visem melhorar a qualidade de vida da humanidade. Levam as pessoas a criarem no ramo das artes, da literatura, né, em qualquer ramo, tal. Então, vejam bem, é ele que está mandando essas vibrações, né? Essas energias dele. Quando você não gasta essas energias com a parte, aqui vai dizer, né, com a parte sexual, elas alimentam o chakra coronário, que estimula todas essas coisas para a gente realizar. Está entendendo? Se você usa toda a energia sexual, né, para o ato sexual, você não alimenta, não tem energia para alimentar o chakra coronário, quem vai então libertar, né, através das energias imaginárias, todos esses desejos aqui de realizar em benefício da humanidade. Tá certo? Olha, quanto mais evoluído o ser, maior amplificação terá das forças sexuais em inúmeras atividades para o bem, não havendo maior diversificação na canalização das energias, né? Vai havendo maior diversificação. Elas deixam de ser canalizadas somente para o erotismo, tá? O cidadão pode gastar toda a sua energia com erotismo e aí não sobra nada lá no coronário, né? Então ele não realiza nada, não tem ideias para nada, não tem ânimo para nada, né? Fica preso à matéria, fica preso às formas, que a mente dele está impregnada, né, com erotismo, essas coisas. Aí se liga mais à parte material, né? Aí vai o orgulho, né, as vaidades dele, né? Se trajar bem, se pentear bem, manter, né, sua aparência legal, né, para atrair mais e tal. Isso serve tanto para o homem como para a mulher, viu? A lei é a mesma, viu? Como acontece com as pessoas menos evoluídas. As que já conseguem viver em regime de castidade, né, são aquelas almas, né, que os mestres, né, ascensionados, tal, né,
sem tormentas mental, tá vendo? Ó, somente para o erotismo, a mente dele está ligada aí. Mas se ele não tiver assim, né, ele tá desligado dessas coisas todas do erotismo que, né, a sociedade gosta muito de dar ênfase, de publicar coisas, né? A televisão mostra muito agora explicitamente e tal. Tudo isso vai impregnando a mente das pessoas que tem esse desequilíbrio e ele parte para o desvario, tá certo? Gasta toda a sua energia e não sobra nada para o campo da ciência, né? Como acontece nas pessoas menos evoluídas, né? As que já conseguem viver em regime de castidade sem tormenta mental podem canalizar essas energias para o trabalho e benefício do próximo, para o campo da ciência, cultura, mediunidade, tá certo? O médium tem que ter algumas restrições, o médium, né? O médium não pode ingerir bebida alcoólica, né? Não pode, porque a bebida alcoólica vai atingir onde? Né? O plexo do chakra coronário. E como o chakra coronário tem estreita ligação com o frontal, então ele pega tanto o médium consciente, que atua o frontal, como o médium inconsciente, que atua no chakra coronário. Então deturpa esse centro de força e ele não desenvolve a mediunidade, tá certo? Então quando ele gasta muita energia, né, com o erotismo, o que acontece? O chakra coronário recebe menos energia, os neurônios daquela parte, né, vão trabalhar com mais lentidão, e isso resulta, né, olha, a preguiça é um resultado do desregramento das atividades sexuais. O chakra sagrado se enfraquece, pois fornece mais energia vital, né, para essa atividade do que recebe do espírito. Lembra que a gente viu lá? Ele envia através de nós almas para lá, né? E deixando de vitalizar a mente, olha, através do chakra coronário. Então venha bem, os neurônios do giro pós-central do plexo frontal, que corresponde aos órgãos, isso é a mente. Se o chakra coronário, né, que está ligado, liga a todos, né, porque, veja bem, o chakra coronário, qual é a energia dele? É o Tejas. Quem é o Tejas? É constituído de que o Tejas? É constituído dos 4 éteres, Prana, Vayu, Prithvi, Apas, né? Forma ele, junta tudo e forma ele, né? Então, se o chakra coronário tem todos eles, o que está no plexo frontal, que é energia imaginária, matéria, né? Matéria imaginária, que é onde preenchida as formas, tá certo? A sensibilidade sensitiva e ainda a matéria, né? A energia táctil, né? Então, a plexo frontal correspondente aos órgãos do sistema reprodutor, que vibram lentamente, né? O chakra coronário se torna menos ativo, o sistema nervoso, fazendo os reflexos do homem mais lento, tornando-o indolente, né? Confuso, lento no raciocínio, no pensar, reduzindo o grau de consciência. Ele fica, né, preguiçoso, resultando na vontade mais fraca, certo? Então, quanto mais energia você gastar na parte, né, do erotismo, menos energia vai sobrar no chakra coronário e ele vai trabalhar mais lentamente, porque os neurônios do plexo frontal, neurônios, né? Quem é o responsável pelos neurônios? Quem criou os neurônios? O plexo coronário, o chakra coronário. Percebe assim? Tá certo? Uma coisa chama outra, outra chama outra. E todas juntas formam o nosso organismo. Então, é isso que pretendia trazer para vocês hoje.
Preste atenção a isso, né? Vocês médiums, né? Tem que ter algumas restrições, né? Se puder evitar a carne vermelha, ótimo. Tudo isso ajuda, né, o médium a facilitar, né, a ligação, né, magnética da alma com o seu centro frontal ou coronário, tá certo? A sua concentração é maior, né? Tá bom? Então medite sobre isso e recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.